E eu quero compartilhar com você isso que eu vi aqui. Vamos lá? Boa tarde você que está aí, está chegando agora. Vamos ver até onde a gente vai aí. Se você já cansou de viver com aquela sensação de que parece que tudo dá errado, que existe uma macumba para o seu casamento, uma macumba financeira no seu caminho, ou no teu casamento, né? Eu vou te dar um choque aqui. Eu vi que o problema não é isso. O problema é que a gente, às vezes, não tem o mapa para a gente se proteger. A gente, às vezes, vive desprotegido e acaba sendo exposto e, e vira uma bagunça. Se você quer entender isso sobre o Salmo 91, fica até o final. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou o pastor Antônio Silva. Eu não comento muito, eu não faço live para falar sobre teoria de internet. Eu já vivi na miséria, já comi lixo, já fali, já fiquei milionário e fali de novo. Quase perdi meu casamento um monte de vezes. E Deus me permitiu, às vezes eu acredito que Deus me permitiu passar por tudo isso para ajudar você. Às vezes meus vídeos têm ajudado muita gente. Às vezes eu faço essas lives assim, meia louca. Plena segunda-feira, todo mundo trabalhando. E eu aqui fazendo live para te ajudar. Se você quer entender e melhorar o seu casamento e entender sobre a importância do dinheiro no casamento, fica até o final. Primeira coisa que eu quero te falar é que o segredo de ter sucesso no casamento, na profissão, na vida, não é acerto, gente. Não é ser mais inteligente, não é ser o mais esperto. Inclusive a palavra de Deus, ela diz que a vida não é do mais esperto, nem do mais corredor, nem do que chega primeiro. A questão é que o que mais atrasa a nossa vida é os nossos erros. Deixa eu te falar uma coisa para você, escuta aí. Um erro pode destruir sua vida inteira, pode levar uma coisa que você, ninguém tem. Se você perder dinheiro, existe possibilidade de você ganhar de novo. Quando você perde dinheiro, você recupera. Se você perder sua casa, seu carro, você recupera. Às vezes até a saúde que a gente perde, a gente recupera. Por exemplo, é só fazer um bom tratamento, cuida da alimentação, faz exercício, você recupera. Mas tem uma coisa que ninguém recupera: tempo. Se você fracassar agora no teu casamento, a média, eu sempre digo o seguinte, eu digo que a vida ela é feita de ciclos. Se você colocar a tua vida em relação a ciclos, fica mais fácil para você entender. Eu não sei quantos anos você tem, mas antes da gente começar, digita aí quantos anos você tem, só para a gente ter uma noção com quem eu estou falando. Se é a pessoa mais velha, mais nova, se é mais experiente ou não, digita para mim aí nos comentários quantos anos você tem. Eu calculo que a estimativa de vida do brasileiro, ela está em volta de 70 anos, 70, 75. A Bíblia, aqui ó, aqui diz que há quem vive 70 e há quem vive 80. O que passar disso é enfado da carne. Eu já estou quase vivendo de hora extra. E o que acontece? A ciência diz que a expectativa de vida também está nessa casa, de 70 a 75. Então vamos transformar isso em ciclos de 5 anos. Vamos imaginar, pensa comigo, se você tem 40 anos, você já viveu 8 ciclos de 40. Então nós temos uma média de 14 ciclos de 5 anos de vida. Você consegue me entender? Você consegue raciocinar comigo? Então se eu tenho 60 anos, eu tenho 12 ciclos de vida. Se eu vou viver uma média de 70, só falta 2. Só 2 ciclos. Então, quando você divide a vida em ciclos de 5 anos, por que eu falo 5 anos? Porque se você for fazer uma nova faculdade, se você for aprender uma nova profissão, você vai investir aí uma média de 5 anos. Se seu casamento fracassar, entre você separar, conhecer uma pessoa nova e voltar ao normal, 5 anos, em média. Tudo que você vai fazer na vida, parece que as mudanças na vida da gente, ela demora uma média de 5 anos. E eu digo assim, se você errou, se você passou por um adultério, se você passou por uma falência, se você tem algum problema, literalmente você vai demorar uma média de 5 anos para recuperar o baque, para poder recomeçar. Você consegue me entender? Você está me entendendo? Então vamos imaginar que se você perder 1 ou 2 erros da tua vida,
praticamente você perdeu o que você tem de mais precioso, que é o tempo. E o Salmo 91, ele nos dá uma estratégia muito importante, e eu quero te mostrar aqui o que talvez você ainda não viu. É a questão que está lá no Salmo 91, se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir comigo. Ele não é um texto para postar em story, não é. Na verdade, ele é um manual de defesa que mapeia as 7 principais ciladas que Satanás tenta para derrubar a nossa vida. E cada cilada existe uma estratégia para você sair dela mais rápido. Eu quero que você veja comigo, em relação a esse salmo, que ele é uma forma que nos prepara para ter, para ganhar, para manter e gastar dinheiro. Se você olhar a sua vida financeira, dá para você pegar esse salmo e aplicar ele na tua vida financeira, na tua carreira, no teu casamento, na tua vida. Porque uma vida de prosperidade, quando eu falo em prosperidade, não é riqueza, não é teologia da prosperidade. Não estou falando de riqueza financeira, porque riqueza é ter muito de algo. Riqueza, tem gente que é rico de amigos, tem gente que é rico de saúde, tem gente que é rico de bens e tem até quem é rico de dinheiro. Você concorda comigo? Tem pessoas que é rico de dinheiro, tem muito, tudo que ele tem na vida é dinheiro. Ele tem dinheiro, mas não tem uma pessoa que ama, não viveu uma história de amor, os filhos não respeita, não honra, a vida é toda desgramada. E, na verdade, prosperidade é ter o suficiente de tudo. Prosperidade também é ter dinheiro. É ter dinheiro, é ter saúde, é ter uma esposa ou um marido que te ama, é ter amigos, é ter seus filhos te honrando, é ter a espiritualidade, é ter Deus na tua vida, não na igreja, mas na tua vida, na tua casa. Eu sempre faço live aqui, todas as minhas lives ficam gravadas lá no YouTube. Lá no YouTube, a Missão do Casamento, e todo tema eu coloco lá. Eu coloco a live sem corte, sem edição, coloco ela inteira. Tem live de 1 hora, de 2 horas, pouca gente vê. Mas, se você for analisar, é a experiência de 34 anos de casado, é a experiência de ter vindo da rua, de ter morado na rua, minha esposa também morou na rua, é a experiência de ter vivido nas drogas, na prostituição, ter vivido uma vida desregada, é a experiência de 10 anos de ministério, é a experiência de 10 anos como professor universitário. Então eu conto um pouco das minhas experiências. E eu quero, aqui nessa live, fazer ela bem mais curta, mas para te falar sobre o Salmo 91, passo a passo, capítulo por capítulo. Nós vamos pegar lá no Salmo 91, vamos começar pelo início, que diz assim: Ele livrará você do laço do caçador e da peste devastadora. Está lá no verso 3, que ele diz que ele livrará do caçador e da peste devastadora. O que significa isso? Que o caçador ele não ataca de frente. Ele arma um arapuca. E o que pode ser isso? Um contrato fraudulento, a desconfiança dentro da tua casa. O caçador são ciladas planejadas, né? Um serviço mal feito, um acordo mal feito, um amigo que você fez algo errado, as armadilhas que nascem da desconfiança, do ciúme, ou às vezes da desconfiança, do medo de perder. Porque eu te falo uma coisa, 90% das pessoas que não ganham dinheiro, ou que vão empreender, ou que querem montar um negócio próprio, ou que querem mudar de profissão, ou que querem trabalhar de uma outra forma, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E isso é a cilada, né? O laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É isso. E o que é o caçador? Cilada planejada. É tudo aquilo que faz uma arapuca. Por exemplo, uma curtida na internet. Uma amizade que você não deveria ter, mensagens que você não deveria fazer no teu celular, que você não deveria ter, amigos que você não deveria ter, com quem você anda, com quem você vive, tudo isso enquadra, é o caçador, é o diabo armando uma cilada e para você cair. E como que eu faço para sair disso, pastor? Bom, nesse primeiro ponto, do verso 3, você precisa zerar as contas escondidas, acabar com a mentira no teu casamento, as mentiras que você conta para você mesmo. Se você e seu cônjuge não for brutalmente honesto, transparente como vidro um com o outro,
sobre dívidas, sobre planos, sobre negócio, sobre amizade, sobre conversa no celular, não ter senha, não ter segredo um com o outro, não ter medo de alguém pegar você. Eu chego a dizer o seguinte: para ter uma vida transparente, você não pode ter nada no privado que não possa ser público. Escute, se você tem alguma coisa no privado que você tem vergonha que ela se torne pública, você está entrando no laço do passarinheiro. Você está caindo no laço do passarinheiro. Você vai ser caçado pelo diabo. Ele vai usar isso para trazer a vergonha à tona e os seus problemas à tona. Você está vulnerável às armadilhas do diabo. Então, você precisa mudar isso. Você precisa entender o seguinte: bom, isso aqui ninguém pode saber, mas Deus sabe, Deus vê. E quando você ora para pedir algo, quando você ora para reclamar de algo, para pedir proteção de algo, para pedir a Deus que Deus te abençoe, Ele sabe do que está em privado. Então, quando você tem qualquer coisa em privado, um segredo, quando você tem algo que ninguém pode ver, que não pode tornar público, é porque você está no laço do passarinheiro. 2. Continuando ainda no verso 3, diz bem assim: e ele libertará, e ele te livrará da peste devastadora. O que é essa peste? É aquilo que destrói, é o desemprego, é aquilo que está no mundo, é o problema de saúde, é a quebra de princípios, é a falta de propósito que você não tem, é a falta de processo que você não tem. E tem uma live que eu falo sobre o que é propósito e o que é processo, né? Porque tudo depende de duas coisas, de propósito e de processo. Você quer mudar o teu casamento, você precisa ter um propósito e ter um processo, porque a palavra diz: em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Mas aqui você precisa entender que não está dizendo que só Deus guardar a cidade resolve. Precisa do sentinela. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é o processo. E a parte de Deus é o propósito. Então, o que é isso? O que é a peste devastadora? É a calamidade generalizada, a crise financeira que pega você, o problema de saúde, a quebra de base. A peste é aquilo que destrói a tua casa. Você não prospera onde não há estrutura. Então você está pesteado, como diziam os antigos, porque você não tem princípios. O seu casamento está vivendo na base da marra. Você não confia mais no teu marido não confia mais em você não confia mais nos teus filhos, os teus filhos não vê Deus em você. E eu ensino lá na comunidade que um casamento, uma casa, precisa ter 3 pilares, precisa ter 3 altares: o altar de Deus, o altar da mesa e o altar da cama. Como que estão os seus 3 altares? Como que você vai sair? Qual que é a estratégia de blindagem? Você precisa construir uma reserva financeira, você precisa sentir paz na tua casa. Os homens precisam desejar voltar para casa. Você precisa ter um casamento que um dia fora no trabalho te dá vontade, te dá desejo de voltar para casa. Mas você não quer voltar para uma casa onde tem guerra, intriga, ciúme, acusações, onde você não tem paz, não é? Entenda uma coisa, a palavra diz que o sábio guarda os tesouros de valor para se proteger de imprevistos. O que você está se preparando para se proteger de um imprevisto? Se você tem uma liberdade, se você não tem segredo no teu celular, uma fofoca, uma conversinha à toa, não vai te destruir. Você não vai ter que justificar ou explicar algo que aconteceu na internet. Se você tem liberdade, se o teu celular pode ir na mão do teu filho, do teu cônjuge ou de qualquer outro. Você não vai passar perrengue financeiro se você tem uma reserva. Chico, tá chovendo aqui e o Chico fica nervoso. Chico. Então, isso é a peste devastadora. Chico! Isso é uma peste devastadora. Deus só vai te livrar dela se você se preparar, se você tiver um propósito e um processo. Vamos lá para o verso 5, diz sobre o terror noturno. Você não temerá o terror da noite.
O que é isso, pastor? É a batalha que você trava na escuridão, que corrói por dentro, que destrói a sua saúde mental. É aquilo que você tem por dentro, é que ninguém sabe, é os seus pensamentos, as tuas vontades, os teus desejos, o teu ódio, a tua raiva. É a batalha que você trava, é os teus medos, é a ansiedade que não te deixa dormir, é os ataques, né, de pânico, que são pensamentos que corroem a tua mente e roubam a tua paz. Pastor, como que eu faço para me livrar disso? Combate o medo com disciplina, com gratidão. Todas as noites, celebre o que foi feito, agradeça o dia. Eu tenho uma frase que diz assim: só é grato quem tem memória. Você tem agradecido pelo teu dia, por mais ruim que ele tenha? Você tem agradecido o teu emprego, o teu casamento? Você tem orado só para pedir para Deus mudar o teu casamento? Ou você tem orado para Deus, para agradecer a Deus pelo casamento que você tem? Cadê aquele casamento que você falou lá atrás que era preparação de Deus? Virou o quê? Virou desastre. Virou traição, amante, sofrimento. Foi isso que aconteceu contigo? Escute, coração ocupado pelo medo não tem espaço para amor, para gratidão. A gratidão é o escudo que protege a sua mente. Seja grato pelo dia, seja grato pela comida, seja grato pela dificuldade, seja grato por essa live. Seja grato por alguém estar falando para você que Deus te ama, que Deus tem um propósito para a tua vida. Aprenda o que é um propósito e como colocar o seu propósito de acordo com o propósito de Deus, porque nenhum propósito que não é de Deus não é seu. Eu não sei qual é o teu propósito, mas se não tem Deus, se não é o de Deus, não é teu propósito. Então você precisa disso. Vamos lá? Continuando o verso 5, fala da flecha que voa de dia. Que está escrito assim: nem a flecha que voa de dia. O que é essa flecha? É o ataque que vem à luz do dia, a calúnia pública, é a acusação, é o ciúme, quando alguém, a pessoa que você ama te acusa de ter feito aquilo que você não fez, é o ataque, é a inveja declarada que muita gente tem de você, é a crise da reputação que atinge a tua carreira, teu nome, o teu moral, o teu auge. Você já passou por isso? De ser acusado daquilo que você não fez? De alguém dizer que você é algo que você não é? Alguém desconfiar daquilo que você não fez? Alguém se distanciar de você porque achou que você tinha feito algo que você não fez? Pastor, como que eu resolvo isso? Deixe que seu processo, se você tiver um processo, deixe que o propósito de Deus e o processo da tua vida e a tua honra fale por você. A melhor resposta para a flecha é uma vida em santidade de Deus. Porque se você está em paz com Deus, podem te acusar e vão te acusar. Podem te desmerecer e vão te desmerecer. Podem te abandonar e vão te abandonar. Pode tentar te destruir, vão tentar te destruir. Mas quando você tem uma coisa que eu chamo de raridade. O que é raridade? A raridade, ela vale para tudo. Eu tenho uma aula que eu falo sobre ganhar dinheiro, sobre CLT, sobre concurso, sobre empreender, sobre investir. Em todas eu digo, você vai ganhar conforme a tua raridade. Entenda uma coisa, você pode ganhar muito bem em CLT, você não precisa empreender para ganhar dinheiro e viver bem. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10, 20, 30 mil. É possível de CLT? É. Mas como que eu ganho 20, 30 mil reais por mês com CLT? Pela raridade. Como que eu tenho uma vida de casamento? Pela raridade. Como que eu tenho uma vida espiritual, que eu oro, Deus desce, que eu tenha comunhão com Deus, que Deus fala comigo, que eu sinto a presença do Espírito Santo? Pela sua raridade. O que é raridade? Raridade é a diferença de vaidade. Se você quer ganhar bem, você precisa ser raro. Por exemplo, vamos imaginar que um técnico, um programador ganha 4, 5 mil por mês, mas um engenheiro de learning machine ganha 40. E o que ele faz? Ele só fiscaliza o que o programador faz. Quanto ganha um pedreiro? Ele ganha bem, mas quanto ganha um mestre de obras? Ganha muito mais. Quanto ganha um engenheiro? Ganha muito mais. Vai depender da raridade, vai depender do que você sabe fazer. Então,
Você tem que entender que a vida só nos paga de acordo com a realidade. Se eu sou um marido igual todo mundo, vivo no futebol, vivo no boteco, igual a maioria, não dou valor à minha esposa, fico competindo com a minha esposa para ver quem pode mais, fico querendo dizer que porque eu sou o provedor financeiro, quem manda sou eu. Se eu faço isso, eu não tenho raridade. E se eu tenho raridade, eu sou comum. Se eu sou comum, eu ganho, eu recebo o que todo mundo recebe. Então, o que todo mundo recebe num casamento? Vamos lá. Mais de 430 mil divórcios entre cristãos. Cristão, ultimamente, divorcia mais do que ateu. Você quer saber? Casamento de ateu hoje tem mais chance de dar certo do que o casamento de um cristão. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números. A pornografia está invadindo, segundo pesquisa, 76% dos homens vê pornografia. 47% das mulheres vê pornografia. Isso é o comum. Você precisa ser raridade. Ah, pastor, você vai na internet, está todo mundo falando que pastor vive às custas de fiel, que pastor rouba. Qual que é a minha raridade? Eu não recebo salário de igreja. Eu não vivo às custas de igreja. Eu não ganho dinheiro da igreja. Eu quero ajuda. Se quiser me ajudar e eu estiver precisando, eu torço para não precisar. Mas se eu estiver passando uma necessidade financeira, já aconteceu, de receber um sacolão da igreja, de receber uma semente de alguns irmãos, ok, mas salário ganhar, não. Por quê? Porque essa é minha raridade. Qual que é a sua raridade hoje? Qual que é a raridade que você tem como esposa? Lavar, passar, cozinhar, isso não é raridade? Qual que é? Eu sou honesto, isso não é raridade, isso é uma obrigação. Eu sou direito, eu tenho caráter, eu tenho moral, isso não é raridade. Ei, entenda uma coisa, para que a flecha que voa de dia não te ataca. Está lá no verso 5 do Salmo 91. Lê aí. Você precisa ter raridade. Você precisa ser raro. Tá bom? Vamos lá. Verso 6. No verso 6 diz assim: nem a peste que vagueia e anda nas trevas. Olha que perigo. O mal que te mina aos poucos, o desgaste lento do casamento, o esfriamento da fé, a falta de toque, presença, conversa sobre tudo, é que vai fazer com que, literalmente, a peste que anda nas trevas atinja a tua vida. Você já tinha parado para pensar no Salmo 91 dessa forma? Então, a peste que fala lá é justamente aquilo que vai minando um pouco, aquela discussão que você deixou para lá. Ele fez alguma coisa com você e você ignorou. Ela fez alguma coisa com você e você foi minando. Você foi minando aos poucos. O desgaste oculto vai sendo progressivo. O vício que cresce na sombra. Eu só vou ver pornografia para apimentar a relação. Eu só vi hoje. Eu não sou viciado. Não, eu só vou beber hoje. Afinal de contas, a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a bebedeira. Então eu vou beber, mas vou beber socialmente. Ah, e o que tem a ver um crente numa festa? O que tem a ver o crente comemorar Halloween? Não tem nada demais. Não tem. Mas você vai minando. Entenda uma coisa, uma ferida não gangrena no dia que machuca. Ela machuca, ela vai sendo ferida, ela vai acontecendo, quando pensar que não, virou uma lepra na tua vida. O esfriamento da fé, eu não gostei do que aquele pastor falou. Olha lá aquele pastor, olha lá aquele líder narcisista, olha lá aquilo. Eu vou servir a Deus lá em casa, eu sirvo a Deus na minha casa. Para me servir a Deus eu não preciso de nada, porque eu sou igreja. Você não é igreja, eu não sou igreja. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Quando eu junto com outras pessoas, nós somos a igreja. E o que é aquilo lá que eu vou todo domingo? Ali é a instituição. Ali não é igreja, ali não é templo, ali é instituição. É um lugar onde a gente se reúne, onde vários templos do Espírito Santo se reúnem e formam a igreja para louvar, para agradecer, para ouvir a palavra, para aprender, que é o principal da igreja, aprender a amar ao próximo. Aprender um dos maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo se eu nem convivo com ele? Como que eu posso dizer se o maior ensinamento do cristão é amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, mas eu não convivo com o meu próximo para amar? Porque amar
Quem vive comigo, amar alguém da minha casa é fácil. Eu quero ver amar aquele irmão cheio de problema. Aquele irmão, ei, deixa eu te contar uma coisa. Igreja, a instituição, aquele lugar que a gente encontra, aquele lugar é curva de rio. Não sei se você sabia, mas os maiores pastores da internet, Nicodemos, Hernandes, são pastores famosíssimos. Fuça o passado dele. Era tudo vida louca, era tudo vida torta. Então, se você pensa que você vai encontrar gente perfeita na igreja, você vai encontrar na igreja pessoas erradas que buscam acertar, mas que falham pelo caminho. Em 30 anos de crente, 10 anos de ministério, quantas vezes eu fracassei? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu desisti, eu parei, continuei, parei. Eu demorei tempos para abandonar alguns vícios que eu tinha, outros eu nunca deixei, tenho até hoje. Pastor, você está dizendo que você ainda tem erro? Até hoje, não consegui deixar. E teve uns que eu orei e o Senhor parece que nem me ouviu. Eu tenho que conviver com Ele, tentando dia e noite brigar. Então, se você elimina, como que eu faço, pastor? Consagre ao Senhor tudo que você faz. A palavra Provérbios diz assim: apresente a Deus todos os seus planos e o mais Ele fará. Apresente a Deus as tuas fraquezas, os teus medos, as tuas inseguranças, a tua ansiedade. Não sejais ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o teu mal. É isso que Salmo 91 está te dizendo. Se a sua vida está à vista de Deus, não há onde o mal silencioso se esconder. O vício do desgaste, ele prospera na falta de propósito. Qual é o seu propósito? Você tem um propósito de vida? Esse propósito, ele é segundo a vontade de Deus? Esse propósito que você está vivendo hoje, pastor, eu não sei nem o que é propósito, então eu te recomendo a ver outra live que eu falo sobre propósito e processo. Propósito é aquilo de Deus e processo é o que você faz, é método, é costume, é regra, é mania. E aí nós vamos para o verso 6, continuação do verso 6 que diz: nem a destruição que assola ao meio-dia. O que é a destruição que assola o meio-dia? A falência da tua empresa, o teu desemprego, o teu orgulho, o divórcio que virou notícia, todo mundo sabe, a traição que todo mundo sabe, menos você. Você foi o último a saber. A queda que acontece quando você estava no topo. Eu fui milionário, eu fiquei milionário em 2016, 16, 17, 18, 19, 20, eu fui milionário. 21 eu não tinha onde morar, 22 eu morava de favor. Você acredita? Morava de favor. E nessa hora, onde foi parar a tua fé? Cadê o Deus que você pregava? Cadê as bênçãos que Deus te deu? Meu casamento tinha uma base. Por isso que ele não foi arranhado. Por isso que eu ainda continuo pagando, continuo casado. Porque teve base. Eu perdi dinheiro, mas eu não perdi minha esposa, eu não perdi os meus filhos, eu não perdi a minha casa. Teve momentos que eu achei que perderia. O que você vai fazer? O que é isso? O que é a destruição que assola o meio-dia? É o colapso total, é a crise que foi exposta, é a falência, é a vergonha que acontece quando você cai. Pastor, você teve vergonha? Tive. Muita vergonha, muita. Imagina as pessoas que me conheciam e sabiam que eu tinha dinheiro. Ah, mas por certo você era muito orgulhoso. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era milionário, eu manti por anos 80 missionários na África, 12 pastores, construí 3 igrejas com meu dinheiro. Com meu dinheiro. Tudo que tem dentro da igreja, som, tudo, mesmo assim. Eu tenho uma frase que eu vou te dizer para você se preparar. A quem você dá o melhor par de sapato é a primeira pessoa na fila para chutar a tua bunda. Desculpa essa frase esdrúxula, mas ela é preciso. Qual que é a blindagem? Como que eu blindo a minha vida para que a destruição que assola o meio-dia, que está lá no Provérbios 91, verso 6, não venha na minha vida? Como que eu faço? Não se iluda com dinheiro. Não troque a tua família
não troque tempo de qualidade com a tua família para ganhar dinheiro, para crescer, para ficar rico. Não busque a riqueza, busque a prosperidade. Não se iluda com a riqueza, que é o que você tem. Foque na prosperidade, que é o que você é. Não troque a sua paz, a aliança que você tem com Deus e com o teu esposo, a tua esposa, a tua saúde por dinheiro, o teu alicerce. Ele tem que ser Deus, esposa, filhos, família, depois lucro, depois dinheiro, nessa ordem. Entenda uma coisa. Primeiro na tua vida, primeiro Deus. Segundo, o teu marido ou a tua esposa. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, nem os filhos. Não troque o teu marido pelos teus filhos. Não troque. Depois, vamos lá de novo, para você não entender, escute. Prioridades da tua vida. Deus, teu cônjuge, teus filhos, tua família, teus parentes, depois igreja, depois o templo, depois a tua religião. Você está entendendo? Você consegue entender? E depois o dinheiro. Ah, pastor, mas sem dinheiro eu não tenho família, eu não vou na igreja, eu sei. Mas ele não pode ser prioridade. Ele não pode ser prioridade. Mais uma vez eu vou repetir o que eu já falei. Não ficais ansiosos com o dia de amanhã. Basta cada dia ter o mal. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas incluem dinheiro, inclui carreira, inclui profissão. Ah, ela não é importante? É, mas ela não é mais importante do que Deus, teu casamento, a tua família. A riqueza pode ser perdida, mas a prosperidade não. Eu perdi dinheiro, eu não sou mais milionário. Mas eu continuo próspero, porque eu tenho uma mulher que me ama. Eu tenho filhos que me honram. Esse final de semana vieram aqui, trouxeram as coisas, passamos juntos. E eu não tinha isso quando eu tinha dinheiro. Porque eu não tinha tempo. Eu não dava atenção, eu tinha que trabalhar. Eu digo para você que se for na soma de tudo, de 34 anos de casado, 16 filhos que eu tive, eu não fui um bom pai. Eu não fui. A minha desculpa, talvez ela até explica, só não justifica. Eu já cheguei a ter que ter 3 empregos para sustentar uma cambada de filhos que eu tinha dentro de casa. Teve época que eu tinha 11 filhos dentro de casa e eu tinha que dar comida, tinha que dar carro, tinha que dar casa, tinha que dar dignidade, tinha que dar roupa, tinha que dar educação, tinha que dar educação escola que eu estou falando, tinha que dar escola e eu tinha que viajar. Eu viajava muito, eu já fui caixeiro viajante, já fui caminhoneiro, já fui motorista de ônibus. Eu tentava de tudo para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família, para não deixá-la perecer. E eu falhei miseravelmente em ser um pai presente. A riqueza você perde, o dinheiro que você ganha você perde. Mas se você for próspero, você nunca perde. Eu não perdi a graça de Deus, eu perdi dinheiro, eu perdi Porsche, eu perdi Land Rover que eu tinha, eu perdi casa em bairro de luxo. Perdi. Sinto falta? Claro. Perdi normal? Claro que não. Achei bem? Claro, piorou que não. Mas eu não perdi a minha esposa, eu não perdi os meus filhos, eu não perdi o meu ministério, eu não perdi a graça. Se você não quiser perder, se você não quer passar pela destruição que assola o meio-dia, que está lá no verso 6 do Salmo 91, você precisa disso. 7. Eu vou pular. Eu estou aqui para te falar 7 estratégias que eu aprendi no Salmo 91. E a 7ª está lá no verso 13. Salmo 91, verso 13. Você pisará no leão e a serpente. Pisoteará o leão forte e a serpente. Pastor, o que é o leão? É a força bruta, a opressão. A serpente é o veneno, o engano. Ambos são inimigos e usam a violência e a sedução para te derrubar. Entendam bem? Nem tudo que te derruba é violento. Tem coisas que vão te derrubar e são sedutoras. Aquela oportunidade de trabalho que parece que é a melhor coisa do mundo. Aquela viagem dos sonhos que você vai fazer. Aquela viagem que você vai fazer para ganhar mais.
Aquela festa que você não foi para poder ganhar dinheiro para pagar a parcela do carro, a hipoteca da casa, o financiamento da casa. É sedutor e é justificativo. A força do leão, ela é bruta, mas ambos são inimigos que usam a violência ou a sedução para te derrubar. É aquele elogio daquela mulher que disse que você é a melhor pessoa do mundo. É aquela pessoa que te falou assim, como que a tua mulher não te trata bem, um homem bom como você, e ela não te respeita e ela não te trata bem. É aquela pessoa que fala assim, nossa, se meu marido te tratar desse jeito, eu não aceito, me tratar desse jeito, eu não aceitaria. Você merece algo melhor. Você merece um casamento melhor. Você merece tudo melhor. Eu não estou falando do conselho sincero, mas sim do conselho do sedutor da serpente, que está lá no verso 13. Como que eu preciso me livrar disso? Invista em conhecimento. Oséias 4 já diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem? Domine a força do leão, com habilidade, com raridade, com certificação. Como que eu posso... O leão é o desemprego, é a falta do dinheiro. Como que eu elimino isso? Estudando, tendo conhecimento, aprendendo uma profissão, lendo livros. Quantos livros você leu esse mês? Não estou falando só a Bíblia, ler só a Bíblia, não. Estou falando para você ler outros livros. Eu estou lendo um livro aqui agora. Eu estou relendo 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos. Eu já li outro livro desse, tem vários, 8 hábitos altamente eficazes e tal. Eu estou lendo esse livro. Para que eu estou lendo? Para poder ter força para lutar com o leão. Para poder ter força para lutar com o leão da inveja, da arrogância. O leão do desemprego, o leão da falta do dinheiro. Você consegue entender? Eu estou desenvolvendo uma habilidade para que eu possa ganhar mais. Não basta só a minha faculdade. Eu tenho uma faculdade, eu tenho 2 graduações, tenho uma pós, estou fazendo uma segunda pós agora em neurociência, mas isso não é suficiente. Eu preciso de mais. O aprendizado ele é contínuo, eu preciso aprender continuamente. Você está vendo que nem toda estratégia é espiritual? Até agora que eu não usei estratégia espiritual, está lá no Salmo 91. Lá aponta os problemas, eu estou te dando a solução. Qual que é a serpente? A serpente do engano. Então eu tenho que, agora é espiritual, eu vou orar, eu vou jejuar, porque há demônios que só saem com jejum e oração. Conhecimento e sabedoria. Mas a sabedoria só vem para quem tem conhecimento. Como que eu vou me preparar? Invista, eu não sei quanto você ganha. Eu ensino a regra 60-40. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro chamado Fique Rico, Só Não Morra Tentando. Por que eu tirei? Eu assisti um filme uma vez que tinha mais ou menos esse título. Ele era assim, o nome do título do filme, é um filme com 50 Cent, é um filme antigo. Ele, Fique Rico ou Morra Tentando. Não, eu peguei esse filme, adaptei e coloquei Fique Rico, Só Não Morra Tentando. Porque tem gente que morre por casamento tentando ganhar dinheiro. Você já percebeu que a maioria das pessoas que começam pobre e fica rico, ele acaba trocando o casamento. A primeira coisa que ele faz, troca a mulher. Troca o marido. Pode ser mulher, pode ser homem. Isso não é característica só de homem. Tem homem que, se ele ficar rico, ele larga a mulher. E tem mulher que, se ficar rica, larga do homem. Isso é um fato. Isso é números, não é uma opinião. E como que eu faço, pastor? Invista em conhecimento. Invista em preparação. Invista em oração. Invista em jejum. Invista na sua santidade. Invista. E eu estou falando de investir dinheiro. Não estou falando de investir só tempo, não. Você está reclamando do teu casamento. Quando foi a última vez que você investiu no teu casamento? Investiu dinheiro. Quando foi? Sério, digita aí pra mim. Quando foi que você foi numa palestra sobre casamento? Que você comprou um livro sobre casamento? E não é... O problema é que você só procura conhecimento depois que tudo gangrena, depois que tudo acaba. Aí não vai resolver muita coisa, minha filha. Não pro casamento atual. Pode ser que resolva depois, mas agora não vai. A maioria das pessoas que me procura para aconselhar sobre casamento, o casamento já foi pro espaço, já foi pro vinagre. E ele quer um conselho, como um milagre. Às vezes chega e fala, ora por mim. Eu oro,
Mas vai resolver? A palavra diz, Tiago diz que Deus não ouve as nossas orações porque a gente pede mal. Você pede mal. Eu já pedi mal. Às vezes eu ainda peço mal. Porque eu peço aquilo que eu preciso e não aquilo que é vontade de Deus para a minha vida. Geralmente eu peço, quando eu peço até para falar, Senhor, faça a tua vontade. Mas no fundo, desde que ela seja a minha. Resolve isso aqui para mim. O que você tem feito? Você tem investido? Quanto você ganhava em janeiro do ano passado? Aliás, quanto você ganhava em novembro do ano passado, quanto você ganha hoje? Se você ganha a mesma coisa, ou menos, você não cresceu, você estagnou. Você não investiu em você. O que você fez de novo? O que você investiu na tua carreira, na tua profissão? O que você investiu na tua carreira para você fugir do leão e da serpente? Quantos cursos você fez? Gente, existe um índice que diz que 90% das pessoas que compram um curso, 90% não faz o curso. Ele compra, mas não faz. Dizem que de cada 100 pessoas, 4 compram o curso. E desses 4, apenas um faz o curso. Mas peraí. De 90, só 4 compram, mas só um faz. Mas todos querem mudança. Os 100 querem mudança. Os 100 querem mudar de casamento. Os 100% das pessoas querem mudar de vida. 100% das pessoas querem ter um casamento, não querem ser corno, não querem ser chifrado, não querem ser enganado, não querem sofrer, não querem dificuldade. 100% das pessoas. Mas apenas 10% faz alguma coisa, 1% consegue. Aí você fala, mas é assim? Bom, Jesus diz assim, lá em Mateus, quem mais tem, mais será dado. Quem menos tem, mais será tirado. Parece injusto, mas é a realidade. O que você tem feito? Escute, blindar a tua vida, blindar o teu casamento não é mágica, é processo, é propósito e processo. Vou repetir, escuta aí. Blindar o teu casamento contra divórcio. Blindar a tua vida contra a escassez. Blindar a sua vida contra a falsidade. Blindar a tua vida contra a injúria, contra a difamação, contra o mal, contra a inveja. Não é mágica. É propósito e processo. Propósito é a direção de Deus. Processo é a disciplina que você executa. Você consegue entender? O homem, lá em Provérbios 16:9 diz, o homem faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus. Mas não está dizendo que você não vai ter plano. Porque lá também Provérbios diz, apresente os teus planos ao Senhor. E Ele fará com que ele se realize, segundo a sua vontade. A vontade dele, não a sua. Entenda uma coisa, a lei do casamento, aliás, a lei da prosperidade. Quando eu falar em prosperidade, eu estou falando em dinheiro, estou falando em casamento, estou falando em saúde, estou falando em paz e felicidade. Sim, nós podemos ser felizes, sim. Não, é que aqui nessa vida, aqui não presta, aqui não, a nossa felicidade está no céu. Ei, a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. A palavra também diz que terá 100 vezes tanto com aflições e por fim a vida eterna. A vida eterna é só o plus, é só o extra, é só o upgrade, é só o melhor. Aqui nós treinamos para, é tipo assim, aqui a gente treina para receber o prêmio lá. Só que é aqui que você pode perder a graça. É aqui que você pode perder a sua família. Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nele. A prosperidade, ela precisa ser treinada aqui. O próprio Jesus diz, eu vou repetir, está lá em Mateus 25:29, abre a sua Bíblia e olha, vê se está escrito assim ou não. Ao que tem mais, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Porque Deus não gosta de quem não prospera. Quando você não prospera, você está dizendo que o teu Deus é fraco. Ou que você não confia nele. Escolhe. Qual das duas? Se você não prosperou no teu casamento, se você não prosperar financeiramente, se você não prosperar na tua vida, das duas uma, ou o teu Deus é fraco ou você não confia nele. Escolhe. Palavra. Salmista diz, fui jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão.
Se você está padecendo, ou você não foi justo, ou não é filho. Se você está mendigando o pão, o que é mendigar o pão? Vou dar um exemplo. Estou com o nome no Serasa, não passei. E eu não estou pregando para você. Quando eu aponto para você, tem 3 dedos apontando para mim. Isso vale para mim. Eu estou pregando para mim, estou falando para você e para mim. As dificuldades que nós passamos, nós estamos colhendo aquilo que plantamos, porque a palavra lá em Gálatas diz, de Deus não se zomba, aquilo que semear também colherá. Pastor, eu estou num chifre, eu estou colhendo. Vê o que a Bíblia diz. Eu não quero te culpar, você não tem culpa. Né? Isso não é maldição, é a lei da prosperidade de Deus. Você só não tem mais porque continua administrando zero. Você não investe no que você tem. Ai, mas eu já lutei tanto, eu já briguei tanto, eu já tentei tanto no meu campo. De forma errada. Porque da forma certa, das duas, uma. Deus cura, liberta ou restaura. Se o seu casamento não teve, se você não tem cura, você tem mágoa, se não tem restauração na tua vida e nem na vida do teu marido, e não tem libertação, talvez está faltando os pilares que eu ensino lá no meu livro. Pilar de Deus, pilar da mesa e pilar da cama. Porque é impossível alguém que tem esses 3 pilares passar pelo que você está passando, passar pelo que eu já passei. Você consegue entender? Seu maior inimigo, eu vou terminar essa live falando do que eu comecei. Seu maior inimigo é o tempo. Você não tem tempo para consertar os teus erros. Por exemplo, dizem que a melhor idade é os 60. Essa é a maior enganação que já contaram para você. A melhor idade é 20 anos, porque você não tem muita responsabilidade e se você errar, tem tempo para consertar o erro. Um homem igual eu, se errar com 60, vai sobrar o quê? Se eu for preso, eu estou ferrado. Talvez eu não saia nem vivo. Essa é a verdade. Não dá para errar mais. Chega um ponto na nossa vida que o erro não é mais opção e nem possibilidade, nem hipótese do erro. Eu não quero te vender um atalho. Eu estou te mostrando a realidade. Se você realmente entendeu que a sua vida financeira, que o seu casamento, o seu futuro, será que você não entendeu que Deus tem um plano grandioso para a tua vida? Você só não está entendendo o propósito dele. Você só não está entendendo que precisa de um processo da sua parte para fazer, para receber o propósito de Deus. E você não vai fazer isso sem um mapa. Pastor, mas a Bíblia é um mapa? É. O problema é que aqui tem conhecimento. Aqui tem 2 coisas, conhecimento e discernimento. Mas se você tiver todo o conhecimento e não tiver discernimento, não vai resolver nada. Ah, eu li a Bíblia inteira. Eu conheço gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, cita verso por verso, sabe onde está escrito. De trás para frente ele lê a Bíblia. E a vida destruída, casamento destruído. Porque só o conhecimento não vai mudar a tua vida. Você precisa de conhecimento, mas precisa de discernimento. Para que o discernimento? Para você saber o que está aqui, o que é para você, o que não é. Pastor, quer dizer que tem coisa aí que não é para mim? Tem coisa aqui que não é para mim. Tem coisa aqui que não é para mim, é para você. Tem coisa aí que não é para você, é para mim. O discernimento vai saber o que aqui é para mim e o que não é. Mas a gente sempre olha e fala, fulano precisa disso aqui, ó. Ah, minha mulher, minha sogra precisa disso aqui. Ah, meu marido. Ou tem gente que fala assim, se meu marido estivesse nessa live. Se a minha mulher estivesse nessa live de tarde. Segunda-feira à tarde estivesse nessa live. Né? Não. É para você, se você está ouvindo. Não é para ele. É para você. O conhecimento. Você tem discernimento. Então eu tenho conhecimento, já sei. Isso aqui é para mim. Essa live é para mim agora. Agora você precisa de mais uma coisa. Sabedoria de Deus. Para quê? Para colocar em prática o discernimento que você teve do conhecimento que você adquiriu. Se você não fizer isso, dificilmente você vai prosperar. E é esse o mapa que eu quero te dar lá na Academia do Casamento. Se você quer entender, quando alguém me pergunta, pastor, então quer dizer que para mim prosperar eu preciso empreender? Claro que não! Você pode prosperar em CLT, trabalhando de carteira assinada. Você pode prosperar em concurso. Você pode prosperar investindo. Você pode prosperar empreendendo. A única coisa que você não prospera é com preguiça. Ou é fazendo errado, ou dando murro em ponta de faca. Aí você vai trabalhar a vida inteira igual teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô, honesto, trabalhador. E não tem poçoroca nenhuma. Porque não teve estratégia, não teve propósito e nem processo.
Essa semana eu estou fazendo lives. Eu vou fazer lives. Tudo voltado para a questão da prosperidade. Prosperidade financeira, prosperidade no casamento, prosperidade na espiritualidade. Se você quiser, participa. Venha sempre. Se tiver dúvidas, pode me perguntar. Se você quiser um acompanhamento mais de perto, tem lá na comunidade. O link está aqui na minha bio. É só você clicar e entra direto lá no grupo. Pastor, o que é que eu preciso? Você me fala teu problema. Qual que é o teu problema hoje? Eu escrevi 10 livros, estou escrevendo mais 2. Você me fala o teu problema e eu te dou um livro que vai resolver, que vai te ajudar a esclarecer e te dar as estratégias para você mudar. E se tiver algo lá que não está aqui, você pode devolver, não precisa pagar. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Qual o problema? Eu só preciso te ouvir. Qual é o problema do teu casamento? Ah, o meu casamento está frio. Eu vou te recomendar um livro. Não, o meu casamento teve traição. É outra forma, é outra estratégia, é outro princípio. Ah, o meu casamento, meu marido tem amante. É outra coisa, gente. Você tem que aprender a separar que nós somos. De repente o problema é espiritual, mas de repente o problema é físico, é mental, é emocional. Não adianta eu querer resolver oração e jejum, não vai resolver o seu problema emocional. Oração e jejum é para as coisas espirituais, é aquilo que não depende de você. Tem problema que você está ferido na alma, você precisa de tratamento na alma. Tem problema que você precisa de estratégia. Tem problema que só... A Bíblia diz que tem demônios que só saem com jejum e oração. Mas tem outros que com ação, com determinação, com vontade, com princípios, com atitude. E é isso que eu tenho para te dar. Pastor, eu estou com um problema, meu marido está com um problema, ele não quer, a gente não tem mais intimidade sexual. Eu tenho um livro para você, não é livro, é um manual, eu vou te dar uma apostila digital. Você me fala seu problema, eu escrevo e eu faço, eu não gosto de ler, eu te faço um vídeo. Eu te indico uma live, onde eu trato desse problema que você tem. E se não resolver, você não precisa comprar nada. Ah, pastor, você cobra para dar terapia? Não, eu não dou terapia individual. Eu não dou mentoria individual, por enquanto, pelo menos por enquanto não. Eu já fiz isso, mas não me toma muito tempo. Mas eu quero te ajudar. Como que eu te ajudo? Você não precisa me pagar sessão, você não precisa me pagar mentoria. Eu vou te falar, você vai fazer isso, isso e isso. Pronto. Poderia te indicar outro livro? Poderia, tem outros livros que eu posso te indicar. Por exemplo, eu peguei um livrozinho desse tamaninho. Ó, esse aqui não é meu. Sobre família. Nesse livro aqui teve 3 páginas aqui que eu achei super interessante. O resto é encheção de linguiça. Ah, mas é só isso? Vou te dar um exemplo de um livro que eu li agora, recentemente, com quase 300 páginas. Vou falar a verdade para você? Aqui tem uns 20% que se coloca em prática. O resto é teoria. É a experiência do autor. Então o que eu vou te fazer? Eu já li mais de 600 livros. Eu peguei todos esses livros e sintetizei em 10. São 2.500 páginas. Você vai ter que ler 2.500 páginas? Não, para você vai me falar o teu problema, eu vou te falar, é isso, isso e isso. Pronto. Quer simplificação? É isso que eu tenho para você. Se você tem algum problema, vou abrir agora para perguntas. Se você que está aí quiser fazer alguma pergunta sobre o Salmo 91, vamos focar nesse tema de hoje. Eu vou orar por você no final dessa live, eu quero orar por você, inclusive, se você quiser deixar o teu nome, o nome do teu marido, o nome do teu objetivo da oração aí no meu direct, só deixar que eu vou orar por você especificamente, vou colocar o teu nome no meu livro de oração, eu vou te dizer uma coisa para você. Mas se você tiver alguma dúvida agora, quiser fazer uma pergunta aqui, quiser perguntar sobre casamento, dinheiro e sobre espiritualidade, tá aberto aqui. Eu não gosto muito de abrir caixinha, porque caixinha é algo assim muito, muito frio. Talvez eu ainda acostume com isso, ainda não acostumei. Estou novo na internet, comecei o ano passado a vir aqui. Eu abri meu Instagram em 2018, mas eu comecei a usar meu Instagram em 2024, que eu comecei a usar de verdade mesmo. E eu acho, ainda não estou acostumado com isso. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, pode fazer aí que eu respondo. Eu quero te orientar, se de repente o meu conhecimento pode te ajudar, pergunte. Se não, eu agradeço a sua participação e eu quero orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nessa tarde dessa segunda-feira, algumas pessoas vieram aqui nessa live e eu, da minha maneira, com base no meu conhecimento, com a sabedoria que o Senhor me deu,
eu falei sobre o Salmo 91, mas que cada um possa pegar a tua Bíblia, ler, conferir e analisar tudo que foi dito e aquilo que for vindo de ti, Senhor, que fica cravado no coração, aquilo que não é teu, que caia por terra. Pai, eu não conheço ninguém que está vendo essa live, não sei quem é, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Que o Senhor possa fazer, que possa esquadrinhar a alma dessa pessoa. Se tiver mágoa, se tiver dor, se tiver algum sentimento, hipocrisia, inveja ou alguma maldade, aquilo que não é teu, arranca em nome de Jesus e coloca ali a tua unção, a tua vontade, o teu propósito. Pai, abençoe essas pessoas, os casamentos, Senhor, as famílias, meu Pai. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo numa época onde as mulheres, Senhor, têm encontrado dificuldade, homens não têm sido maridos, esposas, mulheres não têm sido esposas, filhos não têm feito o papel de filhos, não têm feito o papel de filhos, assim como o Senhor ordena, assim como o Senhor nos criou para ser. Nos dê sabedoria para que nós possamos ajudar essas pessoas, meu Pai. E para que essas pessoas hoje que estão sofrendo algum problema financeiro, esteja sofrendo por algum problema no casamento, que nós possamos ser a ajuda dela, mas que o Senhor possa mandar do céu aquilo que ela precisa. Nós te agradecemos por estar aqui hoje, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos ver aqui. Hoje não sei se chama meu marido de marido ou de ex. Então, minha filha, ele é teu marido. Se casou com você, ele é teu marido. Você pode até não considerá-lo como marido, mas ele é. Eu vou desligar aqui a gravação para não ficar gravada. Vai que eu falo o teu nome e aí não fica gravado. Estou apagando aqui a gravação. Que Deus abençoe.